Olá, gente querida! Hoje é o dia 4 de outubro. A igreja hoje celebra a memória do nosso pai seráfico São Francisco de Assis. Francisco, nascido em Assis em 1181 ou 1182, e morto também em Assis em 1226, com 44 ou 45 anos de idade. E ele foi canonizado menos de 2 anos depois de sua morte, em 1228. Não tratarei tanto da vida de São Francisco porque é bastante conhecida. Mas o texto do evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 10, versículos 17 a 24. Naquele tempo, os 72 discípulos voltaram muito contentes e diziam: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, no início do capítulo 10 do Evangelho de Lucas, Jesus envia os 72 discípulos em missão. Eles devem ir 2 a 2, realizando a mesmíssima missão que Jesus deveria realizar. Vão de povoado em povoado, o ambiente é hostil. Jesus diz que eles vão como cordeiros no meio de lobos. Devem ser despreendidos e pobres, confiando unicamente na providência de Deus. Há uma pressa muito grande para o anúncio do reino. É por isso que eles não devem perder tempo saudando as pessoas pelo caminho. Devem oferecer a paz ao mundo e se contentar com a hospedagem simples que as famílias pobres possam lhes oferecer. Se não forem bem recebidos em uma casa ou em um povoado, sem ódio, sem rancor, eles devem bater o pó das sandálias e marchar para outro povoado. Já o trecho do Evangelho de hoje narra o retorno, de certo modo, triunfal desses discípulos. Eles voltam cheios de alegria, cheios de entusiasmo pelo sucesso da missão. Eles dizem: até os demônios se submetem a nós por causa do teu nome, Senhor. A alegria dos discípulos é caracterizada pelo fazer. Jesus, contudo, recoloca as coisas no seu devido lugar. Jesus diz: alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos nos céus. Jesus nos ensina em que consiste
a verdadeira alegria. A verdadeira alegria da missão consiste noutra coisa. Na exortação apostólica sobre o chamado à santidade no mundo atual, Gaudete et Exsultate, o Papa Francisco trata de dois grandes perigos. O primeiro deles, o Papa chama de neopelagianismo. O Papa Francisco diz no número 57: ainda há cristãos que insistem em seguir outro caminho, o da justificação pelas suas próprias forças, o caminho da adoração da vontade humana e da própria capacidade, que se traduz numa autocomplacência egocêntrica e elitista, desprovida do verdadeiro amor. Manifesta-se em muitas atitudes aparentemente diferentes entre si: a obsessão pela lei, o fascínio de exibir conquistas sociais e políticas, a ostentação do cuidado com a liturgia, o cuidado com a doutrina, do prestígio da igreja, a vanglória ligada à gestão de assuntos práticos, a atração pelas dinâmicas de autoajuda e pela realização autorreferencial. É nisto que alguns cristãos gastam as suas energias e o seu tempo, em vez de se deixarem guiar pelo Espírito no caminho do amor, apaixonarem-se por comunicar a beleza e a alegria do Evangelho e procurarem os afastados nestas imensas multidões sedentas de Cristo Jesus. Pois bem, no Evangelho de hoje encontramos uma atitude neopelagiana dos discípulos. Eles confiam nas suas próprias forças, vibram com os resultados práticos. A nossa alegria não pode provir do fazer da missão, mas do ser, da identidade, do ter o nome inscrito no céu. Não podemos esquecer onde está a verdadeira fonte da nossa alegria. Isso é dom, isso é graça. Nossa alegria está no fato de sermos reinseridos novamente no paraíso, de sermos coroa da criação. Por isso Jesus diz: nenhum veneno nos fará mal. Nossa alegria consiste em sermos conhecidos por Deus e escritos no seu livro da vida e da nova criação, o livro da salvação. Somos inscritos no livro da família de Deus, mandados em seu nome e realizando a mesma missão do Filho Jesus. Nos versículos 21 e 22, Jesus fala 5 vezes a palavra Pai, 3 vezes a palavra Filho e 1 vez a palavra Espírito. É uma espécie de dança, de pericorese trinitária. Acontece uma verdadeira enxurrada de alegria do Filho pelo dom que o Pai, por meio do Filho, concede aos pequeninos. Jesus vibra de alegria no Espírito Santo, pela revelação dos mistérios de Deus aos simples e por seu escondimento aos pretensamente sábios e inteligentes. Os sábios e entendidos confiam somente na razão, somente no conhecimento. É pura gnose. Não há amor, não há nenhum vínculo comunitário, nenhum comprometimento com a caridade. Os pequeninos dependem completamente da graça e da providência de Deus. A essa soberba intelectualidade, o Papa Francisco, no mesmo documento já citado, ele chama isso de neognosticismo. Diz o Papa Francisco no número 36, o gnosticismo supõe uma fé fechada no subjetivismo, onde apenas interessa uma determinada experiência ou uma série de raciocínios e conhecimentos que supostamente confortam e iluminam. Mas, em última instância, a pessoa fica fechada, enclausurada na imanência da sua própria razão ou dos seus sentimentos. É uma mente sem Deus e sem carne, exatamente porque está
centrada em si mesma. Não tem vínculo eclesial, não tem vínculo comunitário. A pessoa pensa que a salvação vem do conhecimento ou da autossuficiência. Somente por meio da humildade é possível experimentar os mistérios do reino. Finalmente, nos versículos 23 e 24, Jesus apresenta uma bem-aventurança aos discípulos. 6 vezes, Jesus fala de olhos, olhar e ver. 3 vezes ele fala de ouvir. A comunhão que o Filho tem com o Pai é isso que Jesus revela aos pequeninos. De algum modo, os discípulos de Jesus participam desta intimidade do Pai e do Filho. Reis e profetas desejaram ver e ouvir, mas não tiveram esta graça. Nós, hoje, estamos vivendo este tempo especial da graça. Temos acesso aos mistérios do reino. A mesma missão que Jesus confiou aos discípulos continua confiando hoje a nós. Devemos então dar continuidade, com alegria, à mesma missão de Jesus. Nossa verdadeira alegria é ser de Cristo. E na nossa pequenez, na nossa humildade, colaboremos com a graça de Deus. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Até amanhã, se Deus nos permitir. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.